Return Audiolivros Tradicionais apresenta As Águias, conto folclórico do livro Polish Fairy Tales, que é a seleção de uma grande coleção feita por I.J. Glinski, impressa em Wilna em 1862. Os contos desse livro vêm de um passado distante e representam a tradição folclórica presente entre os camponeses das províncias orientais da Polônia. Para mais contos inéditos, acesse nosso site e redes sociais. As Águias. Houve uma vez um rei que havia perdido sua esposa. Eles tinham uma família de 13 membros, 12 valentes filhos e uma filha excepcionalmente bela. Durante 12 anos após a morte de sua esposa, o rei lamentou muito. Ele costumava ir diariamente ao túmulo dela, onde chorava, rezava e distribuía esmolas aos pobres. Ele achava que nunca mais se casaria, pois havia prometido à sua esposa, falecida, nunca dar a seus filhos uma madrasta. Um dia, ao visitar o túmulo de sua esposa, como de costume, viu ao seu lado uma donzela tão encantadoramente bela que se apaixonou por ela e logo a tornou sua segunda rainha. No entanto, ele logo percebeu que cometeu um grande erro. Embora ela fosse tão bonita, ela acabou se revelando uma bruxa malvada e não apenas tornou o rei infeliz, mas também se mostrou muito cruel com os filhos, os quais queria ver longe, para que seu próprio filho pudesse herdar o reino. Um dia, quando o rei estava longe, em guerra contra seus inimigos, a rainha entrou nos aposentos de seus enteados e pronunciou algumas palavras mágicas. Como resultado, todos os 12 príncipes se transformaram em águias e a princesa foi transformada em uma pomba. A rainha olhou pela janela para ver em que direção eles voariam, quando viu bem embaixo da janela um velho com uma barba branca como a neve. "Por que você está aqui, velho?" ela perguntou. "Para ser testemunha do seu ato", ele respondeu. "Então você viu?" "Eu vi. Então seja o que eu ordenar." Ela sussurrou algumas palavras mágicas. O velho desapareceu em um clarão de sol e a rainha, parada ali muda de terror, foi transformada em uma basilisca. A basilisca fugiu apavorada, tentando se esconder no subsolo. Mas seu olhar era tão mortal que matava qualquer pessoa que ela olhasse, de modo que todas as pessoas no palácio logo estavam mortas, incluindo seu próprio filho, a quem ela matou apenas olhando para ele. E este, que um dia tinha sido um palácio populoso e feliz, rapidamente se tornou uma ruína desabitada, que ninguém ousava se aproximar, com medo da basilisca escondida em suas câmaras subterrâneas. Enquanto isso, a princesa, que havia sido transformada em uma pomba, voou atrás de seus irmãos, as águias, mas não conseguindo alcançá-los, ela descansou sob uma cruz à beira da estrada e começou a lamentar-se com um canto triste. "Pelo que você está lamentando, bela pomba?" perguntou um velho com barba branca como a neve que passava por ali. "Estou lamentando por meu pobre pai, que está lutando em guerras distantes, por meus amados irmãos, que voaram para longe de mim nas nuvens. Estou lamentando também por mim mesma. Não muito tempo atrás, eu era uma princesa feliz. Agora devo vagar pelo mundo como uma pomba para me esconder das aves de rapina e estar separada para sempre de meu querido pai e irmãos." "Você pode lamentar e chorar, pequena pomba, mas não perca a esperança", disse o velho. "A tristeza é apenas por um tempo, e tudo ficará bem no final." Assim, ele acariciou a pequena pomba, e ela imediatamente recuperou sua forma natural. Ela beijou a mão do velho em gratidão, dizendo: "Como posso te agradecer o suficiente? Mas já que o senhor é tão gentil, não me diria como resgatar meus irmãos?" O velho deu a ela um pão que crescia constantemente e disse: "Este pão é suficiente para sustentar não apenas você, mas 1000 pessoas por 1000 anos, sem nunca diminuir. Vá na direção do pôr do sol e derrame suas lágrimas neste frasco pequeno. E quando estiver cheio..." E o velho disse o que mais ela deveria fazer. Abençoou-a e desapareceu.
A princesa seguiu em direção ao pôr do sol e, cerca de 1 ano depois, chegou à fronteira do próximo mundo, ficando diante de uma porta de ferro, onde a morte estava de guarda com sua foice. "Pare, princesa", disse a morte. "Você não pode avançar mais, pois ainda não foi separada da sua própria vida por mim." "Mas o que devo fazer?" ela perguntou. "Devo voltar sem meus pobres irmãos?" "Seus irmãos", disse a morte, "voam aqui todos os dias sob a forma de águias. Eles querem alcançar o outro lado desta porta que leva ao outro mundo, pois odeiam o mundo em que vivem. No entanto, eles, assim como você, devem permanecer lá até que chegue o momento deles. Portanto, todos os dias devo obrigá-los a voltar. Mas como você vai voltar por si mesma? Olhe lá." A princesa olhou ao redor e começou a chorar amargamente, pois embora ela não tivesse percebido isso antes, nem visto como chegou ali, ela viu agora que estava em um abismo profundo, cercada por precipícios tão altos que ela se perguntava como seus irmãos, mesmo com asas de águia, poderiam voar até o topo. Mas lembrando do que o misterioso velho havia dito, ela tomou coragem e começou a rezar e a chorar até encher o pequeno frasco com suas lágrimas. Logo ela ouviu o som de asas sobre sua cabeça e viu 12 águias voando. As águias se chocaram contra a porta de ferro, batendo as asas nela e implorando que a morte a abrisse para eles. Mas a morte só as ameaçou com sua foice, dizendo: "Fora, príncipes encantados! Vocês devem cumprir sua penitência na terra até que eu mesmo venha buscá-los." As águias estavam prestes a se virar e voar quando de repente perceberam sua irmã. Elas se aproximaram dela e acariciaram suas mãos com seus bicos amorosamente. Ela imediatamente começou a aspergir em direção às águias com suas lágrimas do frasco, e em um instante as 12 águias se transformaram de volta nos 12 príncipes e abraçaram alegremente sua irmã. A princesa então os alimentou com o pão que crescia constantemente, mas quando a fome deles foi saciada, eles começaram a se preocupar em como subiriam do abismo, já que não tinham mais asas de águia para voar para cima. Mas a princesa ajoelhou-se e rezou: "Pássaro da piedade celestial, por cada trabalho, oração e lágrima, venha com seu poder invicto, venha e nos ajude nesta hora." E, de repente, um raio de sol desceu dos céus até a profundidade do abismo, sobre o qual desceu um pássaro gigantesco, com asas de arco-íris, uma crista cintilante, olhos de pavão por todo o corpo, uma cauda dourada e um peito prateado. "Quais são suas ordens, princesa?" perguntou o pássaro. "Leve-nos deste limiar da eternidade para o nosso mundo." "Eu vou, mas você deve saber, princesa, que antes de eu alcançar o topo deste precipício com você nas minhas costas, 3 dias e noites devem passar, e eu devo ter comida no caminho, ou minha força falhará, e eu cairei com você até o fundo, e todos nós pereceremos. Eu tenho um pão que cresce constantemente, que será suficiente para você e para nós", respondeu a princesa. "Então suba nas minhas costas, e sempre que eu olhar para trás, me dê um pouco de pão para comer." O pássaro era tão grande que todos os príncipes e a princesa, no meio deles, poderiam facilmente encontrar um lugar em suas costas. E ele começou a voar para cima. Ele voou cada vez mais alto, e sempre que olhava para ela, ela lhe dava pedaços do pão, e ele voava para cima e para cima. Eles continuaram firmes por 2 noites e dias, mas no terceiro dia, quando estavam esperando ver em breve o topo do precipício e aterrissar nas fronteiras deste mundo, o pássaro olhou para trás como de costume por um pedaço do pão. A princesa estava prestes a rasgar um pedaço do pão para dar a ele quando uma violenta rajada de vento vinda do fundo do abismo arrancou o pão de sua mão e o fez assobiar para baixo. Não tendo recebido sua refeição habitual, o pássaro ficou visivelmente mais fraco e olhou novamente. A princesa tremia de medo. Ela não tinha mais nada para dar a ele e sentia que ele estava ficando exausto. Em desespero, ela cortou um pedaço de sua carne e deu a ele.
Depois de comer isso, o pássaro recuperou a força e voou para cima mais rápido do que antes. Mas depois de 1 hora ou 2, ele olhou novamente. Então ela cortou outro pedaço de sua carne. O pássaro o agarrou ávido e voou tão rápido que em poucos minutos atingiu o chão no topo do precipício. Quando eles desceram das costas do pássaro e ele perguntou a ela: Princesa, o que eram esses 2 pedaços deliciosos que você me deu por último? Eu nunca comi nada tão bom antes. Eles eram parte da minha carne. Eu não tinha mais nada para você, respondeu a princesa em voz baixa, pois estava desmaiando de dor e perda de sangue. O pássaro soprou em suas feridas e a carne imediatamente se curou e cresceu novamente como antes. Então ele voou novamente para o céu e se perdeu nas nuvens. A princesa e seus irmãos retomaram sua jornada, desta vez em direção ao nascer do sol, e finalmente chegaram ao seu próprio país, onde encontraram seu pai retornando das guerras. O rei estava voltando vitorioso de seus inimigos e, a caminho de casa, soube pela primeira vez do desaparecimento repentino de seus filhos e da rainha, e de como seu palácio estava habitado apenas por uma basilisca com um olhar que causava a morte. Ele ficou, portanto, muito surpreso e feliz em encontrar seus queridos filhos novamente, e no caminho sua filha contou a ele tudo o que havia acontecido. Quando voltaram ao palácio, o rei enviou um de seus homens nobres com um espelho para os calabouços subterrâneos. A basilisca viu a si mesma refletida nesse espelho, e seu próprio olhar a matou imediatamente. Eles reuniram os restos da basilisca e a queimaram em uma grande fogueira no pátio, espalhando depois as cinzas aos 4 ventos. Quando isso foi feito, o rei, seus filhos e sua filha retornaram para viver em sua antiga casa, e foram todos tão felizes quanto poderiam ser pelo resto de suas vidas.